Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Já nos acompanha por aí? Se não, aproveite para se inscrever no nosso canal e assistir, porque tem bastante aula legal aí para vocês aprenderem e conhecerem um pouquinho mais. Bom, nós estamos estudando formação de palavras. Tivemos uma primeira aula falando sobre as partes que formam uma palavra. Se você não assistiu essa aula, pode voltar lá e assistir. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um tipo de formação de palavras que é esse aqui da tela, ó. Formação de palavras, derivação. Nós vamos ver como é que as palavras se formam pelo processo de derivação. Eu já coloquei aí um desafio, né? Que é: vamos aprender como as palavras se formam em nossa língua? Muitos alunos tiveram dificuldade na avaliação diagnóstica que nós realizamos aqui no nosso município, né, elaborada pelo SEAD. E uma dessas dificuldades foi compreender como é que as palavras se formam, saber o que é radical, o que é prefixo, o que é sufixo, e hoje nós vamos retomar isso na nossa aula. Fica ligadinho aí. Para começar, nós vamos compreender que o processo de derivação é aquele em que a palavra base, o radical, recebe afixos, que nós chamamos de prefixos ou sufixos. Na nossa primeira aula, eu já expliquei que o radical é aquela parte que dá origem à palavra. E o prefixo é aquele que a gente acrescenta antes, e o sufixo é aquele que a gente acrescenta depois. E aí eu trouxe um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem. Olha só, nós temos aqui a palavra. Professora, mas toda vez apanha desse negócio aqui. Nós temos aqui a palavra infeliz. O radical dessa palavra é feliz. Até o C, aqui ele vai mudar um pouquinho porque tem o Z no final. E para criar a palavra infeliz, né, para dar origem a essa nova palavra, nós pegamos um prefixo e acrescentamos ao radical, que foi o in. Quando eu junto, eu crio uma palavra com outro significado. Feliz é diferente de infeliz. Feliz é quem tem felicidade. Infeliz é quem não tem felicidade, não está feliz. Então, esse in trouxe uma ideia de negação, criando uma nova palavra. E aí nós chamamos isso de derivação prefixal. Por quê? Porque criou uma palavra com o acréscimo de um prefixo. E nós temos a derivação sufixal, que é aquela em que nós acrescentamos um sufixo após o radical. Então, eu peguei a palavra feliz, e aí eu tenho um radical aqui, que dá origem a todas as palavras dessa família, né? Feliz, felicidade, infeliz, felizmente. E acrescentei esse mente aqui no final, ó, que é o quê? Um sufixo, que vem no final da palavra, veio depois do radical. Quando isso acontece, eu digo que houve uma derivação sufixal, porque teve um acréscimo de um sufixo. Depois, nós temos aqui um exemplo em que eu acrescento ao mesmo tempo, né? Ó, um prefixo e um sufixo. É o acréscimo dos dois para criar uma nova palavra. Então, eu tenho aqui o radical, feliz, está aqui no meio. E eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Então, eu criei uma nova palavra, infelizmente. Nesse caso, quando a gente acrescenta prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Nós teremos a palavra. Se eu tirar o prefixo, então imagina que eu tirei aqui esse in. Vai existir a palavra felizmente, não vai? Imagina que eu tirei o mente. Vai existir a palavra infeliz. Então, existe a palavra. Se eu tirar um ou outro, vai continuar existindo uma palavra que faz sentido na nossa língua. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. E é muito diferente da parassintética por causa disso. Então, observa bem. Na parassintética, nós também fazemos o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, igual aconteceu aqui no exemplo de cima. Porém, a palavra que vai ser formada
ela não existe se eu tirar um dos dois. Então, eu peguei a palavra empobrecer. Eu tenho o radical pobre, que está aqui no meio. Eu acrescentei um prefixo em e acrescentei esse ser de sufixo aqui no final. Acontece que agora, se eu tirar o em, não existe a palavra pobrecer. Se eu tirar o ser, não existe a palavra empobre. Quando isso acontece, nós dizemos que temos uma derivação parassintética, que é diferente da prefixal e sufixal. E aí tem que ficar ligadinho isso aí, hein? Porque é uma regrinha que a gente precisa saber. E a derivação regressiva? É quando a gente reduz a palavra original formando substantivos a partir de verbos. Então, olha, pesquisa foi uma palavra formada a partir do verbo pesquisar. O que aconteceu? Eu perdi esse R aqui para formar a palavra pesquisa. Então, ela chama regressiva, regressiva é porque está diminuindo, está voltando. Então, ó, tá vendo que não tem o R aqui? Então, eu tenho uma derivação regressiva porque perdeu uma letrinha. E a imprópria é quando eu mudo a classe gramatical sem alterar a estrutura da palavra. Ela chama imprópria justamente porque ela não está própria na sua classe gramatical. Ela mudou. Então, ó, jantar é um verbo, não é? Só que, quando eu falo assim, o jantar foi servido, eu peguei esse verbo e transformei em um substantivo, veio acompanhado de um artigo o, para dizer, inclusive, que é um substantivo, o jantar. Então, quando isso acontece, que a palavra muda de classe gramatical, nós temos um exemplo de derivação imprópria, quando a palavra muda de classe gramatical. Bom, nessa aula de hoje, nós aprendemos o processo de formação de palavras através da derivação. E vimos que existem diferentes tipos de derivação. Prefixal, que é quando eu acrescento prefixo antes do radical. Sufixal, que é quando eu acrescento um sufixo depois do radical, pedacinho, né? Temos a derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo que eu acrescento os dois e posso tirar um dos dois. Temos a outra, que nós vimos lá, que não é nem a prefixal e sufixal, mas que é a parassintética, que eu acrescento prefixo e sufixo, mas não posso tirar nenhum dos dois, porque senão não existe palavra. E vimos a regressiva, que é quando perde elementos, e a imprópria, que é quando a palavra muda de classe gramatical. Nós vamos aprender outros processos de formação de palavras. Espero que você tenha compreendido bem essa explicação que a professora deu. Eu te aguardo na nossa próxima aula.